Estamos aqui na cidade de Sardes, onde tem um sítio arqueológico dessa grande cidade que séculos antes de Cristo foi muito gloriosa, uma cidade muito rica, mas que teve muitos problemas, muitas situações. Ela foi invadida e depois encontramos no período romano essa cidade sendo o lugar das 7 igrejas do Apocalipse. E temos uma carta que João recebeu na ilha de Patmos, onde Jesus traz um diagnóstico daquela igreja, e naquele diagnóstico ele traz exortações, como também elogios. Vamos ler parte dessa carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que encontramos aqui é mesmo a interpretação da situação daquela igreja. Ela estava vivendo como que de aparências, não tinha algo que sustentava por dentro. Pelo contrário, ela estava decaindo. E quando Jesus exorta isso, ele diz no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Nesse momento, Jesus chama para um conserto e para uma conexão novamente nos caminhos do céu, nos caminhos da palavra, nos caminhos da verdade. E ele adverte: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É interessante que na parte da história dessa cidade, nós vamos ver que ela, quando atingiu o apogeu no século 6 a.C., havia uma grande confiança na segurança da cidade, porque ela era muito bem estabelecida. No entanto, essa cidade que era muito fortificada, ela foi surpreendentemente conquistada por Ciro, rei da Pérsia, em 546. Ela foi invadida de repentemente. Diz aqui, quando os soldados escalaram os penhascos à noite, esse evento marcou Sardes como símbolo de falsa segurança. Então Jesus, ele diz no começo aqui, tens nome de que vives e estás morto. Um dia essa cidade também tinha um símbolo de segurança, mas era uma falsa segurança. E Jesus agora está advertindo e trazendo essa igreja para não agir como historicamente foi em tempos passados. E aí ele diz ainda no verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. É mesmo, a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse sobre vestes brancas, ter as vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. O livro de Eclesiastes diz assim, estejam sempre brancas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então a santidade, a consagração, as obras de justiça, as vestes brancas falam da justiça que temos no Senhor. Por que Jesus usa essa linguagem? Aqui também era um contexto de uma cidade em que eles fabricavam tintas, haviam muitos tinteiros. Então Jesus enfatiza algo que era de uma conotação da vida das pessoas. As tintas tingiam, davam cores às roupas, mas Jesus falou sobre vestes brancas, não se contaminar. Eu imagino quando aquelas pessoas produziam aquelas tintas e colocavam, via que a veste que era de uma cor crua, ela ia ficar manchada, mas o que ele queria era que todos estivessem em santidade separado. Por quê? No verso 5 ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.